Quando o sol nasceu em 2 de julho de 1937, Amelia Earhart sabia que estava em apuros. Pelo rádio, ela chamou: "Devemos estar sobre você, mas não te vemos. O combustível está acabando. Não conseguimos te alcançar pelo rádio. Estamos voando a 1000 pés de altura." Abaixo dela estava água, em todas as direções até onde o olho podia ver. Ela se meteu nessa situação através de uma série de eventos infelizes e más decisões. Muitos poderiam ter sido evitados com um melhor conhecimento de física. Mas mesmo assim havia uma coisa que ela poderia ter feito nesse momento, um interruptor que ela poderia ter acionado, que provavelmente teria salvado sua vida e mudado a história. Amelia Earhart buscava ser a primeira piloto a circunnavegar o mundo. Espero contribuir significativamente para a ciência da aviação. Ela não pegava atalhos. Outras circunnavegações bem-sucedidas seguiram uma rota norte, ficando principalmente perto da Terra. Mas a rota de Earhart seria a mais longa, seguindo um caminho próximo ao Equador. Isso indicava que o último trecho de sua viagem era o mais árduo, atravessando toda a extensão do Pacífico. O ponto de partida para essa travessia era Lé, uma cidade no leste da Nova Guiné. Na época, era um dos aeroportos mais movimentados do mundo, um centro de tráfego da Ásia e Austrália. Às 10 da manhã, em um dia quente de julho, Earhart pilotou seu Lockheed Electra pela pista e decolou no que seria seu último voo. O Oceano Pacífico é enorme e é muito maior do que o Atlântico. Se você olhar para o globo por esse lado, quase não verá terra. O problema era que, em 1937, a maioria dos aviões só podia voar no máximo alguns milhares de quilômetros. Então, Earhart removeu tudo que era desnecessário do seu avião. Ela arrancou o isolamento para reduzir o peso, mas isso fez com que o barulho do motor fosse tão avassalador que ela tinha que se comunicar com seu navegador, sentado bem ao seu lado, usando notas escritas. Ela quase não levou nada, dizendo ao marido que roupas e comida extras seriam peso extra e preocupação extra. Ela trocou os assentos de passageiros por tanques de combustível, tornando seu avião uma lata de gasolina voadora. Mas, mesmo assim, a autonomia máxima do Electra era entre 6.600 e 7.200 km em tempo perfeito. Poderia ser suficiente para ir de Lei ao Havaí ou ficar muito aquém disso. Então, Earhart precisava de um lugar para parar e reabastecer no caminho. Agora pode parecer que não há terra aqui, mas se você ampliar, existe essa pequena ilha no meio do caminho entre a Austrália e o Havaí. E a ilha Howland tem pouco mais de 2 km de comprimento e menos de 1 km de largura. Os Estados Unidos reivindicaram a ilha como parte do Ato das Ilhas Guano de 1856, mas em 1937 estava quase desabitada, com apenas alguns colonos. Seria um local ideal para reabastecer se apenas tivesse uma pista de pouso. Felizmente para Earhart, durante seu voo ao redor do mundo, ela já era famosa. Em 1928, ela se tornou a primeira passageira a cruzar o Atlântico de avião. Isso a tornou uma celebridade internacional. Ela disse que podia... Ela fez. Mas ela queria voar sozinha, dizendo: "Talvez um dia eu tente sozinha." Então, em 1932, ela tentou pilotar um avião sozinha pelo Atlântico rumo a Paris. Ela levou consigo apenas uma escova de dentes, um recipiente de sopa e 3 latas de suco de tomate. Mas tempestades, gelo e neblina densa castigaram seu pequeno avião. Uma costura no coletor de escape rachou e chamas do motor jorraram para a noite. Gás vazou pelo seu pescoço de um tanque quebrado e, após 14 horas, ela pousou em um pasto na Irlanda do Norte. Com o rosto coberto de graxa, um trabalhador rural não conseguia distinguir se era um homem ou uma mulher.
Ele perguntou se ela tinha voado de longe. Dos Estados Unidos, ela respondeu. Eu gostaria de ter feito isso mais rápido. Essas aventuras a colocaram na órbita de pessoas poderosas, como a primeira-dama, Eleanor Roosevelt. Senhora Roosevelt, que tal um passeio por Walkington esta noite? É encantador no ar noturno. E usando suas novas conexões, ela pressionou o presidente para contratar seu amigo Eugene Vidal para chefiar o Bureau de Comércio. Vidal prometeu a Earhart uma pista de decolagem na ilha Howland, mas a burocracia atrasou o progresso pouco antes do voo planejado. Então, Earhart escreveu diretamente ao presidente Roosevelt. Ela explicou que os fundos para a pista de aterrissagem precisavam de aprovação imediata, escrevendo: por favor, perdoe a aviadora problemática, para quem este projeto da ilha Howland é chave para a tentativa de voo mundial. O presidente aprovou o projeto 4 dias depois e 3 pistas foram logo liberadas. Então ela tinha um lugar para pousar. Mas como ela encontraria essa pequena mancha de uma ilha em um vasto oceano? Bem, voando com ela no Electra estava seu navegador Fred Noonan, e ele calcularia o plano de voo. Eles conheciam a direção de Howland, então poderiam usar a bússola de bordo para definir o rumo até lá. Conhecendo a velocidade aérea, calculavam a velocidade no solo considerando o vento. Assim, poderiam calcular o tempo estimado para chegar à ilha. Este método é conhecido como navegação estimada. Mas eles não mirariam diretamente na ilha, porque se fizessem isso e não a vissem no tempo prescrito, eles não saberiam em qual direção estavam desviados. Assim, eles escolhiam propositalmente um ponto ao norte ou ao sul da ilha. Vamos dizer que eles escolheram o sul. Eles estimaram que a viagem levaria 18 horas, então eles voariam dia e noite. E após viajarem pelo tempo calculado, eles poderiam virar para o norte e avistar a ilha com confiança. Antes da decolagem, a equipe de solo estimou um vento contrário de 24 km por hora. Porém, apenas 20 minutos após a decolagem, Lee avisou Earhart por rádio que os ventos contrários seriam mais intensos. Ela não reconheceu a mensagem deles. Saber a velocidade correta do vento era crucial, porque isso afetaria quanto tempo levaria para chegar à ilha. Se demorasse mais, Earhart teria que virar mais tarde. Então, ela não poderia confiar apenas na navegação estimada para chegar a Howland. Como uma verificação independente de sua localização, Noonan faria medições do Sol, da Lua e das estrelas. Isso é chamado de navegação celestial. Ele tinha um almanaque que listava 58 estrelas de navegação e o ponto na Terra onde cada uma estaria diretamente acima para o dia e hora de sua medição. Se eles se encontrassem diretamente sob uma estrela de navegação, saberiam imediatamente sua posição. Mas geralmente eles não teriam essa sorte. Então, Noonan mediria o ângulo acima do horizonte até uma estrela de navegação e usaria isso para calcular a que distância eles estavam do ponto na Terra onde essa estrela estaria diretamente acima. Então ele poderia traçar um círculo no globo de possíveis localizações e então ele mediria o ângulo para outra estrela de navegação e desenharia um segundo círculo. E agora eles devem estar em uma dessas 2 interseções de círculos. Normalmente, os círculos eram tão grandes que apenas uma das interseções seria uma posição plausível. Assim, eles poderiam atualizar sua localização e ajustar as direções conforme necessário. Mesmo com a navegação celestial, erros poderiam se acumular em viagens longas. Em uma viagem anterior, Earhart perdeu o aeroporto de destino ao cruzar o Atlântico em meio à neblina. Os cálculos de Noonan eram razoáveis, mas pequenos erros desviaram seu curso. Felizmente, havia muitos outros lugares seguros para pousar na África. O oposto valia para Howland. Então, para o voo através do Pacífico, Earhart comandou 3 navios da Marinha e da Guarda Costeira dos Estados Unidos. O Itasca estaria estacionado na ilha Howland, o Ontário estaria na metade do caminho, e o Swan estava posicionado no meio do caminho entre Howland e o Havaí. O Itasca enviaria sinais de fumaça para ajudar Earhart a localizar a ilha ao se aproximar.
Porém, mais importante, todos os navios tinham rádio. Em 1937, o rádio ainda era uma tecnologia muito nova. O físico alemão Heinrich Hertz descobriu as ondas de rádio no final dos anos 1880. Ele excitou elétrons para oscilarem em seu transmissor e a alguns metros de distância, seu receptor era um laço de fio com uma pequena lacuna. Hertz, ao observar isso no escuro com um microscópio, viu faíscas fracas saltando pela lacuna. As faíscas eram mais fortes quando o laço receptor estava plano. Se estivesse na vertical, nenhuma faísca era observada. Isso demonstrou que as ondas de rádio são ondas transversais, com campos elétricos e magnéticos oscilando perpendicularmente um ao outro e perpendicularmente à direção do movimento da onda. Quando a alça receptora estava alinhada com a direção da onda, o campo magnético em mudança induziu uma força eletromotriz que criou a faísca. Mas se a alça estivesse voltada para o transmissor, então não havia mudança no fluxo magnético através da alça, e assim nenhuma faísca foi observada. Hertz não conseguia mais enxergar o futuro que havia iniciado. Ele disse: "Eu não acho que as ondas sem fio que descobri terão alguma aplicação prática." Mas em poucos anos, as pessoas começaram a enviar mensagens por rádio. Nos anos 20, as transmissões de entretenimento por rádio decolaram. Navios e aviões usavam o rádio para enviar código Morse, e alguns, como Earhart, podiam trocar mensagens de voz. Na verdade, Earhart tinha 5 antenas de rádio ao redor do avião, cada uma com um propósito específico. A maior antena podia ser enrolada e desenrolada como uma linha de pesca atrás do avião. Com 76 metros, ela tinha o comprimento necessário para enviar e receber eficientemente o código Morse pelas ondas de rádio de 400 a 500 kHz, usadas por navios e estações remotas. Idealmente, uma antena deve ter no mínimo 1/4 do comprimento de onda que está transmitindo ou recebendo. Isso melhora a eficiência da conversão de energia elétrica para energia eletromagnética irradiada. A antena de rastreamento de Earhart tinha apenas 1/8 do comprimento de onda, mas conectada a um transmissor potente, seus sinais eram detectados a mais de 1000 km. Havia também 2 antenas para comunicações de voz em frequências mais altas, uma antena V transmissora no teto e uma receptora ao longo da barriga do avião. As frequências de rádio eram úteis por 2 motivos. Primeiro, elas requerem antenas menores, que economizam peso e podem ser melhor acomodadas em aviões pequenos e esparsos. E, segundo, as ondas de rádio de alta frequência podem percorrer longas distâncias ao refletirem uma camada da atmosfera chamada ionosfera. Começando a cerca de 50 km acima da superfície da Terra, a radiação do Sol divide elétrons de moléculas, formando uma camada de íons e elétrons livres. Ondas de rádio com determinadas frequências interagem com os elétrons livres e são refletidas de volta para a Terra. É como se elas tivessem rebatido em um grande espelho instável no céu. Esse efeito, chamado de saltos, espalha ondas de rádio por toda a parte. Essas ondas de rádio podem então refletir no oceano e voltar para a ionosfera, fazendo múltiplos saltos para percorrer milhares de quilômetros. Durante o dia, a intensa radiação solar faz com que a ionosfera comece mais baixa, em uma atmosfera mais densa, absorvendo ondas de rádio de baixa frequência em vez de refleti-las. Portanto, os aviadores usariam a frequência de 6.210 kHz para saltar seus sinais durante o dia e a de 3.105 kHz à noite, pois a parte inferior da ionosfera se elevou para um ar mais fino. 4 horas após a decolagem, Earhart atualizou lei na frequência diurna de 6.210. Ela relatou sua altitude a 7.000 pés e velocidade a 140 nós. Antes de concluir com seu típico despedida, tudo bem. Mas ela nunca reconheceu as chamadas de lei sobre o vento contrário.
Eles transmitiram novamente às 11h20 e 12h20, mas nunca obtiveram resposta de Earhart. Provavelmente ela nunca os ouviu. Ela fez uma transmissão 6 horas após a decolagem, relatando ventos contrários mais fortes, mas não mencionou os alertas prévios de Lee. É possível que a antena receptora do ventre estivesse quebrada, caído ou algo nos eletrônicos de recepção não estava funcionando. Mas sua capacidade de receber mensagens de voz estava claramente prejudicada. Depois de 9 horas de voo, Earhart esperava encontrar o Ontário. Ela ouviu os códigos Morse-Ns em 400 kHz, mas não ouviu nada. O plano original era que o Ontário esperaria ela se comunicar por rádio para solicitar que começassem a transmitir, mas no dia anterior à decolagem, Earhart percebeu que havia cometido um erro. O Ontário disse a ela que não poderiam receber sinais de alta frequência, o que significava ausência de comunicação por voz. Então, ela enviou um telegrama urgente pedindo ao Ontário para transmitir repetidamente os finais em código Morse 10 minutos após cada hora. O propósito do código Morse do Ontário era, na verdade, permitir que Amelia Earhart fizesse uso de suas 2 últimas antenas. Então, ela tinha uma antena de loop, assim como esta, e uma antena de sentido. Elas foram projetadas para permitir a localização da fonte das ondas de rádio. Essa era a maneira final e mais crítica que Earhart planejou para se manter no curso e localizar a ilha Howland. Ela escreveu que duvidava tentar o voo para a pequena ilha Howland sem isso para complementar a habilidade de Fred Noonan. Tudo bem. Então eu tenho uma antena aqui e estou alinhando-a verticalmente nesta árvore. Como estamos lá? Então o Ontário estava enviando sinais de código Morse em sua antena. Aqui temos um transmissor sintonizado em cerca de 3.6 MHz. Vou colocar essa venda e usar a antena de loop para tentar localizar o transmissor. E como já sei onde o transmissor está, vou me girar algumas vezes para realmente me desorientar. Clifford, desculpe. Observe. Para onde você está indo? Tudo bem, uau, estou um pouco tonto. Então, as ondas de rádio vão ser emitidas em todas as direções radialmente a partir da antena. O campo elétrico estará oscilando para cima e para baixo, e o campo magnético estará oscilando para frente e para trás. Então, se eu segurar este laço assim, meio paralelo à direção em que as ondas estão viajando, então o campo magnético vai estar mudando através do laço. E por causa disso, vai criar uma força eletromotriz e corrente, e eu posso captar isso porque estou sintonizado na frequência certa aqui. Então eu consegui um sinal bastante forte. Uau, é muito forte. Mas se eu girar a alça assim, bem, agora o campo magnético ele está oscilando para frente e para trás, mas não está mudando através da própria alça porque é paralelo à alça. E então, nesta orientação, vou obter uma leitura nula. Se eu virar desta maneira, há um nulo. Mas se você virar 90 graus, agora todo o campo magnético passa por este loop e eu posso ouvir um máximo aqui. Então isso é o que Earhart queria medir usando sua antena de loop para detectar o código Morse repetido do Ontário. Ela viraria até encontrar o nulo e então ela saberia a direção do navio. Algo interessante é que se eu virar para o outro lado, obtemos outro nulo porque, novamente, não há fluxo magnético passando por este loop. Agora, a primeira vez que ela captou o sinal, provavelmente estaria indo direto para o navio ou perto disso. Então ela saberia que é mais ou menos por ali, mas há uma chance de ela ter passado por isso, e se você passar bem, então você também obtém um nulo, mas o navio está atrás de você, não na sua frente. É aí que entra a antena sensorial. A antena sensorial fornece um padrão de captação cardioide, então ela tem um único ponto nulo em vez de 2. Isso permite que você determine se está à sua frente ou atrás. Caminhar um pouco revela se você está ficando mais fraco ou mais forte. Sim, tudo bem. Sinto que escolhi a direção errada. Vou tentar a antena sensorial para ver se consigo descobrir. Com uma antena sensorial, os únicos pontos nulos apontam diretamente para longe do transmissor.
Então é fácil usar a antena sensorial para verificar qual nulo está correto, mas depois usar apenas a alça ao navegar, porque ela dá um nulo mais nítido. Eu acho que usando a antena sensorial que o transmissor está bem na minha frente agora. Estou procurando por outro nulo aqui. Ah, tem um nulo. Faça uma tentativa. Calma. É definitivamente mais alto. É engraçado porque você se move um pouco e logo começa a ouvir o sinal de novo. Parece que não estou no caminho certo. É o caminho certo ou errado a seguir. Ah, não. Tentar pilotar um avião e fazer isso seria muito difícil, especialmente com o som daquele motor. Teria sido um rugido. Ele cai bem ali, quero dizer, há um nulo aqui e eu estava convencido de que este era o caminho certo. Sim, este é o nulo claro bem aqui. Uau, alto. Eu sinto que tenho que estar perto. Isso funcionou muito bem. Não fazia ideia que estava tão perto. Impressionante. Na mosca. Isso é incrível. Agora, os aviadores poderiam ter usado onde o sinal é mais forte e tentar ir nessa direção, mas é realmente mais fácil obter um nulo preciso, um ponto onde o sinal cai. A seção alta podia variar muito em distância, então você não saberia sua localização, mas o nulo é mais preciso. É por isso que eles procurariam um local onde o sinal cai. Se Earhart pudesse se orientar no Ontário, usando seu loop de direção de rádio, isso garantiria que ela estava no curso e eliminaria os erros de navegação que possam ter ocorrido. Mas seu telegrama, pedindo ao Ontário para transmitir 10 minutos após cada hora, não chegou ao navio a tempo. E como Earhart não conseguia falar com o Ontário, eles nunca enviaram nenhum sinal. Então eles passaram como navios na noite. Nesse ponto, Earhart estava cerca de na metade do percurso para Howland. Sem outras pistas de pouso dentro de 1000 quilômetros, ela teria que encontrar a pequena ilha ou retornar para ali agora. Mas vários atrasos já haviam atrapalhado sua jornada. Na verdade, essa não era a primeira tentativa de Earhart de voar ao redor do mundo. Em março de 1937, ela decolou da Califórnia para o Havaí, voando para o oeste ao invés do leste. A bordo estavam Fred Noonan e outro membro da tripulação, Harry Manning. Como capitão da Marinha Mercante, ele era um especialista em rádio, código Morse e navegação tradicional. Ele também era um piloto. O voo para o Havaí foi bem sucedido, graças em parte ao Manning usando a antena de loop para se orientar por um farol de rádio na ilha de destino. 3 dias depois, o trio partiu para a ilha Howland, mas ao decolar, o avião desviou para a direita. Earhart corrigiu, reduzindo demais a potência do motor esquerdo. O avião virou à esquerda, inclinando a asa direita para baixo. Subindo em uma roda, o trem de pouso direito desabou, depois o esquerdo. O avião derrapou de barriga, girando para enfrentar o caminho por onde tinha vindo. Felizmente, ninguém se machucou, mas o Electra levou meses para ser reparado, e durante esse tempo, os ventos sazonais mudaram. Então, em sua próxima tentativa, Earhart teria que voar para o leste em vez de oeste, e o mais importante, o capitão Manning deixou a tripulação. Oficialmente, a imprensa informou que ele precisava retornar à Marinha Mercante, mas surgiram rumores de que ele havia perdido a confiança em Earhart, ou que Earhart acreditava que Noonan era um navegador melhor que Manning e que ela poderia operar o rádio sozinha. Seja como for, quando Earhart decolou novamente 3 meses depois, ela estava acompanhada apenas por Noonan. E agora, eles haviam percorrido 80% do caminho ao redor do mundo e na escuridão da noite. Earhart teve que tomar a decisão crítica de continuar ou voltar.
A falta de sinal do Ontário deve ter preocupado, mas talvez eles nem tenham recebido seu telegrama. E ela sabia que em Howland, o Itasca estaria transmitindo a letra A em código Morse a cada meia hora, mesmo que eles não ouvissem dela. E eles podiam enviar e receber sinais de voz. Eles prometeram estar prontos em várias frequências diferentes. Então ela continuou voando. Às 6h15 da manhã, horário local, os operadores de rádio do Itasca ouviram Earhart claramente. Por favor, siga em direção a 3105. Vamos assobiar no microfone. Estamos a cerca de 200 milhas de distância. Então ela começou a assobiar. Mas os homens estavam confusos. Eles esperavam que Earhart os liderasse, não o oposto. E enquanto eles haviam dito a ela que tinham um equipamento de localização por rádio, o sinal precisava ser de frequência mais baixa, entre 270 e 550 kHz. A frequência da voz dela saltaria na ionosfera e refletiria no oceano, espalhando-se em todas as direções. Então não haveria como encontrar um ponto nulo porque o sinal estaria vindo literalmente de todos os lugares. No Electra, Earhart ouviu apenas estática. A essa altura, ela deve ter ficado preocupada por não ouvirem nada dos navios. Quase cega pelo sol nascente e surda pelo rugido dos motores, Earhart girou o dial do rádio, ouvindo a resposta do Itasca. Nada. Ela pode ter esperado que Howland tivesse uma antena de rádio de alta frequência chamada Adcock Antenna Array para localizá-la. Esses sistemas resolvem o problema de pulo com 5 antenas verticais nos cantos e no centro de um quadrado. A direção da onda de rádio pode ser calculada a partir dos tempos de chegada e intensidades de sinal ligeiramente diferentes em cada antena. Mas essas antenas eram massivas, então elas realmente só foram instaladas em aeroportos maiores. Havia um localizador de direção de rádio de alta frequência portátil na ilha Howland, mas o operador relatou que as transmissões de Earhart foram muito curtas para ele determinar uma direção. E tentando conservar sua bateria fraca, ele perdeu partes das transmissões posteriores. Por volta das 6h45, Earhart pediu novamente que eles tomassem uma direção em 3.105 kHz e reportassem em meia hora. Porém, uma direção tomada agora e relatada em meia hora seria, na melhor das hipóteses, desatualizada e na pior enganosa. Essa confusão provavelmente se devia a fusos horários. Earhart estava usando o horário civil de Greenwich, mas o Itasca ajustou seus relógios para sua posição atual, que era a hora civil de Greenwich menos 11h30. E para piorar a situação, a ilha Howland usava o horário do Havaí, que naquela época era a hora civil de Greenwich menos 10h30. Então, as 3 partes tentando um encontro em uma pequena ilha no meio do Pacífico estavam em 3 fusos horários diferentes. E, crucialmente, as horas de Earhart nem sequer se alinhavam com as dos outros. Earhart disse ao Itasca que estaria usando a hora civil de Greenwich, mas de alguma forma isso nunca chegou ao radiotelegrafista. Então, quando o Itasca ouviu o pedido de Earhart, eram 6h45 da manhã, mas no cockpit eram 6h15 da tarde. Então, provavelmente Earhart não disse em meia hora, mas na meia hora, que para ela estava apenas 15 minutos distante. E também era um horário pré-estabelecido que Earhart estaria ouvindo eles. Earhart era cuidadosa ao definir horários em que transmitiria e horários em que ouviria o navio, porque ela só podia alimentar uma antena de cada vez e os navios usavam a mesma antena para receber e transmitir. Então, se ambos transmitissem ao mesmo tempo, perderiam as mensagens um do outro. Se Earhart enviou outra mensagem um quarto depois da hora, o Itasca bloqueou-a com sua própria mensagem. Não pode obter uma direção em 3105, muito bom, por favor envie em 500? Ou você deseja obter uma direção em nós? Prossiga, por favor. Não houve resposta. Mas ela não poderia transmitir em 500 kHz, pois havia removido a longa antena de arrasto, capaz de transmitir frequências mais baixas. Como só poderia ser usado para o código Morse,
algo que nem ela nem Noonan dominavam particularmente bem, ela o viu como peso morto depois que Manning partiu. Após o acidente no Havaí, ele foi removido durante os reparos. Então, ela não tinha como enviar ondas de rádio que permitiriam ao Itasca obter uma direção dela. Mas ela poderia obter uma direção do Itasca usando sua antena de loop se eles enviassem a frequência correta para ela. Antes da viagem, o Itasca pediu a Earhart para especificar a frequência de transmissão. Earhart, insegura, consultou um especialista em rádio em lei que recomendou que o Itasca enviasse o código Morse A, apenas traços e pontos repetidos, na meia hora às 750. Naquela época, era típico falar sobre ondas de rádio, usando seu comprimento de onda. Então, o especialista quis dizer 750 metros ou 400 kHz. Mas Earhart cometeu um terrível erro ao transmitir esse plano para o Itasca. Ela solicitou que o sinal fosse enviado em 7.500 kHz, em vez de 750 metros ou 400 kHz. Mas ela disse explicitamente: se as frequências mencionadas forem inadequadas, me informe. Mas ninguém nunca a corrigiu. Às 7h42 da manhã, a voz de Earhart veio tão alta que os homens até subiram ao convés para ver se podiam ouvir um motor ou avistar o avião. Ela disse que deveriam estar sobre você, mas não conseguiam te ver. Mas o combustível está acabando. Não conseguimos te alcançar pelo rádio. Voamos a 1000 pés de altitude. Em Howland, a bateria fraca do localizador de direção de rádio de alta frequência impediu o operador de ouvir a mensagem de Earhart e tomar uma direção com base nela. 10 minutos depois, Earhart disse que estavam circulando, mas não conseguiam ouvir. Prossiga em 7.500. O Itasca imediatamente enviou asa em 7.500 kHz. No Electra, Earhart ouviu o gaguejar parar dos As preenchendo a cabine. O alívio de finalmente ouvir algo deve ter sido avassalador. Ela rapidamente virou sua antena direcional para localizar o nulo, mas o sinal nunca caiu. A frequência era muito alta, então as ondas de rádio do Itasca estavam refletindo e chegando de diferentes direções. Joseph Gur, um mecânico de rádio que trabalhou no avião de Earhart, disse mais tarde que eles sabiam que havia limitações para altas frequências que tinham a tendência de pular e dobrar, criando uma falsa direção de rádio. Sem o mínimo, ela ainda estava perdida. Earhart chamou Itasca freneticamente. Recebemos seus sinais, mas não conseguimos obter um mínimo. Por favor, faça uma referência a nós e responda com voz. Itasca tentou explicar o problema. Seus sinais foram recebidos. É impraticável tirar uma direção da sua voz. Sem resposta. Sem a antena da barriga, ela provavelmente nunca ouviu as comunicações deles. E não teria importado se o Itasca tivesse enviado sinais de baixa frequência, porque o loop de Earhart estava sintonizado para captar 7.500 kHz. Então por que o Itasca não corrigiu a frequência que ela sugeriu? O comandante Thompson do Itasca conhecia as restrições da sua busca por rádio. Ele recebeu mensagens do marido de Earhart, George Putnam, e da guarda costeira de São Francisco, informando que Earhart só poderia receber direções em frequências entre 200 e 1.500 kHz. Mas ele pensou que Earhart sabia mais sobre seu equipamento de rádio ou que não era seu lugar fazer sugestões e assumir mais responsabilidade por seu voo. Quando ela pediu ao Itasca para informá-la se as frequências não fossem adequadas, poderia estar se referindo às capacidades do navio, não às suas. O Itasca disse que estariam prontos nas frequências que ela queria e mais, em vez de dar sugestões específicas. A divisão da Guarda Costeira de São Francisco tentou fazer com que o comandante Thompson assumisse mais responsabilidade pelas comunicações de rádio de Earhart, sugerindo que eles dissessem diretamente a Earhart quais frequências usar, mas Thompson basicamente disse a eles para se afastarem. O Itasca se comunicou diretamente com Earhart a partir de então. Pouco antes das 9 da manhã, a voz de Earhart irrompeu novamente quando o operador de rádio tentava contatá-la. Estamos na linha 157.337. Repetiremos isso em 6.210 kHz.
Estamos operando na linha norte e sul? A voz dela estava desesperada. Ela parecia à beira de lágrimas ou de um grito. Essa foi a última mensagem que o Itasca ouviu. Existem várias teorias da conspiração sobre o que aconteceu com Earhart depois disso, mas as evidências parecem claras de que ela ficou sem combustível em algum lugar sobre o Pacífico e caiu no mar. 2 horas após sua última mensagem, o Itasca deixou Howland para procurar ao norte e oeste pela Eletra. Outros navios e aviões da Marinha e da Guarda Costeira se juntaram à busca por mais de 2 semanas. Até aquele ponto na história dos Estados Unidos, foi a operação de busca e resgate mais intensiva e cara, custando cerca de 4 milhões, o que é quase 100 milhões da moeda de hoje. Ninguém jamais encontrou um vestígio de Noonan Earhart ou seu Electra. Os erros poderiam ter sido resolvidos se Earhart tivesse comunicação bidirecional, mas sua antena de barriga falhou. Algumas teorias sugerem que ela caiu durante a decolagem na Nova Guiné, mas sem evidências físicas é impossível dizer. Earhart confirmou o recebimento de sinais em sua antena de loop. Seu loop só encontraria direções com frequências baixas, mas receberia sinais em uma ampla gama. Se ela tivesse mudado para usar o loop para todas as comunicações, ela poderia ter recebido as mensagens de voz do Itasca, e então o Itasca poderia ter solicitado que ela pegasse uma direção em uma frequência mais baixa, o que a teria guiado com segurança até a ilha Howland. Quando comecei a pesquisar para este vídeo, esperava encontrar que o fim de Amelia Earhart era inevitável, que o que ela estava tentando fazer era tão difícil que nada poderia ter salvado ela. Porém, deparei-me com o contrário. Havia pelo menos meia dúzia de coisas que, se tivessem ocorrido de maneira diferente, teriam permitido que ela pousasse em segurança. Então, para mim, essa história se resume a 2 coisas: conhecimento e responsabilidade. Earhart não conhecia sistemas de rádio, o que a impediu de especificar a frequência correta para encontrar a direção. Mas o comandante Thompson do Itasca tinha esse conhecimento. Ele conhecia os limites de busca de direção dela, mas não assumiu a responsabilidade de corrigi-la. Ao tentar qualquer empreendimento desafiador, você precisa de alguém com o conhecimento certo que também assumirá a responsabilidade de acertar as coisas. É isso que você precisa para combater o caos e a desordem inerentes do universo. Do contrário, o resultado é desastroso.